Aluno, você que não alcançou aquela nota esperada em História de Rondônia, agora é a chance de você recuperar. Recupere essa nota da primeira unidade. Preste atenção na aula aqui, que nós vamos fazer uma revisão, e essa revisão que nós vamos fazer, essa revisão ela vai estar diretamente para você fixar melhor essa primeira unidade, tá certo? Então, isso que eu quero que você acompanhe. Acompanhe comigo, acompanhe este momento dessa aula. É importantíssimo que vocês estejam ligados a cada momento, tá bom? Porque, na tela para vocês, nós estamos na aula de número 19. Estamos vendo a revisão para recuperação. Vamos colocar aqui uma canetinha aqui. Isso! Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui alguns assuntos que nós trabalhamos aqui para fazer essa recuperação. Forte Príncipe da Beira. Vamos aqui pelo tema. Você vira aí com o professor Lorismar, vira esse tema aí do Forte Príncipe da Beira, vimos como se deu o contexto da construção do Forte Príncipe da Beira. Por que o Forte Príncipe da Beira foi construído? É algo que a gente sempre se pergunta. Qual o motivo que o forte foi construído? É só nós lembrarmos que ali naquela região, é uma região que começou a exploração de ouro. Nós tivemos ali a exploração de ouro e com isso precisava também ser definida as fronteiras da Amazônia. Lembra do Tratado de Madrid? Tratado de Madrid de 1750? Pois ele tinha uma filosofia chamada Ultipolsidete, quem ocupa é que é dono. Aí eles começaram a construir o Forte Príncipe da Beira ali naquela região. Nós vimos também os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. Como era que se caracterizavam? Quem eram os trabalhadores? Pessoas trazidas de várias partes do mundo para esse momento da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Esses trabalhadores, eles tiveram um papel fundamental. Alguns desses trabalhadores permaneceram em Porto Velho. E o interessante é nós olharmos a estrada de ferro Madeira Mamoré em duas etapas. Uma primeira etapa da tentativa boliviana de construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela se dá ainda no século XIX. Século XIX. E a segunda etapa, onde o Brasil passa a ser responsável pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, ela vai se dar no século XX, ok? Vimos também que existiram várias doenças endêmicas. O professor Lorismar trabalhou com vocês essa aula aqui sobre doenças endêmicas do Vale do Guaporé. A malária, beriberi, a febre amarela, vários tipos de doença. O Vale do Guaporé era considerado uma das regiões mais difíceis de se colonizar por causa dessas endemias, principalmente a malária. Malária essa que vai ser trazida pelo homem branco. Existia um mosquito aqui, mas o mosquito não tinha malária, e a malária vai ser trazida. Aí esse contato do homem com a malária, aí uma coisa, um vai passando para o outro, um vai passando para o outro, e as populações indígenas também que tiveram esse contato vão ser atingidas. Então, nós temos no Vale do Guaporé, nós tínhamos populações indígenas, nós tínhamos ribeirinhos, nós tínhamos trabalhadores da extração da borracha, nós tínhamos seringueiros, nós tínhamos seringalistas, nós tínhamos ainda no século XVIII, nós tivemos o escravo, o negro escravo trazido para aquela região, e hoje são eles que estão nessas comunidades remanescentes quilombolas. Tanto é que depois nós vimos aqui essa resistência escrava no Guaporé. Nós vimos o Quilombo do Piolho, nós vimos aí várias características dessa resistência escrava no Guaporé. Vamos lá, continuando aqui. Então, vamos ver a questão do Forte Príncipe da Beira. A construção, o objetivo da construção, a mão de obra para a construção. Qual foi a mão de obra utilizada? Nós vimos aí, então, que o Forte Príncipe da Beira, nós temos a construção dele, os preparativos para a construção. Isso foi uma pesquisa até do professor Lorismar, que ele coloca que o preparativo ela se dá um ano antes da pedra fundamental, ela se dá em 1775, século XVIII, 1775. Só nós olharmos que o tratado, 1750, qual foi o tratado? O Tratado de Madrid, assinado em 1750. Aí nós temos aí a capitania do Mato Grosso,
sendo criada, e nós temos, então, em 1775, começa a construção do Forte Príncipe da Beira. Esse é preparativo. A pedra fundamental, agora é interessante vocês observar isso, que a pedra fundamental ela é lançada em 20 de julho de 1776, por Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Inclusive tem uma cidade do Mato Grosso chamada Cáceres, né? Em homenagem a ele. Ela é de 1776. Os portugueses, então, sentiam essa necessidade de levantar essas fortificações em ponto estratégico da extensa terra do Brasil aqui. O forte, então, ele vai passar a ser ocupado só em 1783. Então, nós estamos aí de 1776, olha aí a data aí, veja aí, estamos de 1776, 1700, vamos apagar aqui, professor, pelo amor de Deus aí, vamos apagar aqui, porque nós vamos colocar aqui, ó, que nós estamos em plena construção de 1776 até 1783, a construção do forte. É o primeiro comandante capitão dos Dragões, José de Melo da Silva e Vilhena. Olha aí, José de Melo da Silva e Vilhena, o primeiro capitão a trabalhar lá no forte, juntamente com seus comandados. A grande estatista foi Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, que vai idealizar essa ocupação da Amazônia. Existe aí vários textos aí que falam de Pombal nessa ocupação da Amazônia. Principalmente a criação do diretório que organizou a questão indígena aqui na Amazônia. O Dom José I, que era o rei de Portugal, era chamado o Príncipe da Beira. Por isso que o nome do forte é Forte Príncipe da Beira. Então, nós vimos aí nessa aula aí, essa importância, vem aqui comigo, Elona. Nós vimos aí nessa aula essa importância do forte, quem foi. E a mão de obra que trabalhou no forte, quem foram a mão de obra que trabalhou no Forte Príncipe da Beira? A mão de obra é uma mão de obra escrava. Nós tínhamos os artífices, nós tínhamos os negros que trabalhavam na extração do ouro, e nós temos a mão de obra indígena também, que vai ser utilizado muito. Alguns estudos aí não conseguem apontar o certo, o quanto de mão de obra vai ser trabalhado, mas vai ser muita gente. E essa mão de obra era uma mão de obra basicamente escravo emprestado para trabalhar no forte. Lembrando que nesse período nós não temos ainda a abolição da escravatura. O próprio indígena ele vai ser escravizado para esse trabalho. Na tela para vocês, vamos fixar aí na tela uma atividade aí para vocês que ela fala o seguinte. Os preparativos para a construção do Forte Príncipe da Beira se deu em 19 de abril de 1775. Após um ano de construção, foi lançada a pedra fundamental. Quem é que lança a pedra fundamental? Nós vimos lá, já no slide passado. Dom Luiz Pinto de Souza Coutinho, Dom Pedro da Câmara, Luiz de Albuquerque Melo de Cáceres, ou Dom Antônio Rolim de Moura, ou Sebastião de Carvalho. Quem lança essa pedra fundamental? Não tem erro, gente. Conforme nós vimos aqui no slide de vocês, desculpa, aqui nesse slide anterior, quem é que lança a pedra fundamental? Quem é que lança a pedra fundamental? É ele, Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. A próxima aula ela define o que na próxima aula? Os trabalhadores da Estrada de Ferro Madureira Mamoré. Trabalhar na Estrada de Ferro Madureira Mamoré está relacionado, olha aqui a locomotiva 18 aqui atrás de mim aí. Trabalhar na Estrada de Ferro, ela está diretamente relacionada com um contexto histórico muito interessante. A fase que ficou para o Brasil construída, de 1907 a 1912, o Percival Farquhar ele vai utilizar mão de obra de toda a parte do mundo, porque ele saía fazendo propaganda, que era uma maneira de ele revezar as pessoas que ficavam doentes. As pessoas que ficavam doentes eram tratadas no Hospital da Candelária, aqueles que não se curavam ele mandava para fora e já mandavam vir outros trabalhadores. Não existia, eu quero lembrar vocês que esses empreendimentos do século XX, do início do século XX, não existia direito trabalhista. Tem esse negócio, direito trabalhista, não existia.
Ah, férias. Esqueçam isso. Era um trabalho altamente duro, esforçado. As pessoas eram trazidas para cá esperando uma realidade. Quando chegava aqui, elas viam que as pessoas morriam como mosca. Morriam de malária, morriam de febre amarela, morriam de beriberi, morriam de disenteria, morriam de tanta doença aqui nessa região que eles se assustavam. Então, era feito trabalhadores vindo de várias partes do mundo aí, essa mão de obra aí, que era trazido, importado de outras partes. É por isso que nós costumamos dizer que aqui em Porto Velho existia em torno de 50 nacionalidades trabalhando na estrada de ferro Madeira Mamoré. Na tela para vocês aí. Aí na tela é para vocês porque o recrutamento como era feito. O aliciamento de mão de obra da região, de outras regiões para o Brasil, principalmente do Nordeste para vir para cá. Só que quando não se tinha só os brasileiros, eles começaram a buscar internacionalmente. Todo o volume de mão de obra estava localizada na produção do látex. Então, os trabalhadores vinham para cá para a produção do látex. Esses nordestinos vinham para a produção do látex. Mas quem vinha para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré? Os trabalhadores nordestinos estavam presos ao endividamento, impossibilitando de escolher outra opção. Os trabalhadores que estavam lá no látex. E agora, quem vai vir para a construção da estrada de ferro? Foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros para a construção. Farquhar importou trabalhadores espanhóis que haviam servido a construção da estrada de ferro de Cuba, trabalhadores espanhóis. Os chamados barbadianos, lembra dos barbadianos também, que vieram da ilha de Barbados ali? O perigo da insalubridade da região afugentou os primeiros trabalhadores. Muitos chegavam e fugiam, iam embora, dizendo, eu lá quero ficar nesse inferno verde, quero nada, eu quero minha vida de volta. E fugiu, ia embora. Aí nós temos aí uma questão aí para você fixar. Nós estamos falando de quem? Quem é que vai se recrutar? Tentou inicialmente a implantação, como era chamado o processo de captação de mão de obra, de trabalhadores espanhóis que haviam sido servido a construção da estrada de ferro em Cuba. George, Farquhar, Rondon, Aloysio Ferreira e Jorge Teixeira. Qual desses personagens? Aí não tem erro, gente. Foi Percival Farquhar. Percival Farquhar, que ele vai trabalhar com esses trabalhadores aí na estrada de ferro. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá para a próxima questão aí. Vê lá a próxima questão, o que ela fala na próxima questão. Doenças endêmicas do Vale do Guaporé. O terror da América, que era a malária. A malária foi o terror da América. Lembrando o canal do Panamá também, os caras vão enfrentar muita malária no canal do Panamá. Então, o terror da América. Tá? Esse terror da América aí, que nós temos aí no canal do Panamá. As endemias da região do Guaporé. O mosquito, o infernal mosquito aí. Então, nós estamos vendo aí, ó, a morte era a possibilidade real de aproximar em toda a região. Várias doenças causavam morte e terror nos habitantes do Guaporé, como nós vimos aí a malária, a beriberi, a febre amarela e tudo, elas causavam aí esse terror aí. Causava aí esse terror. Rolim de Moura chamava a malária de o terror da América. Era terrível, gente, a malária aqui. Lembrando que a malária é uma doença. Vem aqui comigo, alunos. Vem aqui comigo. Eu quero lembrar vocês que a malária é uma doença que, se ela não for tratada, ela lhe mata. Aí sim, nós temos lá os remédios que servem para a malária. São um remédio fortíssimo, que ataca o fígado e tudo, mas precisam ser tomados aqueles remédios. Principalmente o quinino. O quinino é tomado, porque é um remédio terrível para a malária. Que o diga a professora Lúcia de matemática que pegou a malária, teve essa experiência de pegar a malária. Então, é uma doença complicada, era uma doença terrível, a malária. Rondon pegou 23 malárias. Rondon foi recordista em malária. Na tela para vocês. Então, era uma das piores doenças aí que nós vamos enfrentar, é a malária. O ciclo das doenças e as sucessões
epidêmicas mantinham a população sob constante ameaça e tremenda fatalidade. Na região de Pedras Negras, do Guaporé, onde hoje é o quilômetro de Pedras Negras, em 1751, Jean-Baptiste Andrileu, médico francês, já atuava há 10 anos na região. Existe até uma música que ela diz assim, do Eliakim, uma música de um cantor regional que diz assim: hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele, salve sua febre incendiária. O maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Ele já falou isso porque o mosquito da malária afugentou muita gente que veio para destruir a floresta. Na tela para vocês aí, ó. Na tela para vocês aí, nós temos aí uma atividade aí para você aí fixar na tela de vocês aí uma nova atividade. Vamos lá. A atividade, ela fala o seguinte, ela vai falar o seguinte na atividade aí, ó. A morte era uma possibilidade. A morte era uma possibilidade real e próxima em toda a região, chamada de Rolim de Moura. Um mal necessário, o terror da América, escuridão da sombra, o vento da morte, o abraço da morte. Como era que Rolim de Moura chamava aí a malária? Ele chamava de o terror das Américas, o terror das Américas. E vamos lá, a resistência escrava do Vale do Guaporé. Havia uma resistência muito forte. Vocês pensam que o escravo do Vale do Guaporé ele vai aceitar a escravidão tranquilamente? Negativo. O escravo da região do Guaporé, o quilombo do Piolho e a comunidade quilombola. Os quilombos sempre são resistência. Nós temos aqui, ó, Teresa de Benguela. Olha essa mulher guerreira, essa mulher forte. Teresa de Benguela, rainha do quilombo do Quariterê, esposa de José Piolho, era Teresa de Benguela, esposa de Piolho. No Vale do Guaporé, durante o século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e o seu ajuntamento aonde? Em quilombo. É por isso que a comunidade do Vale do Guaporé é chamada de remanescentes quilombolas, que começa com essa resistência nos quilombos. O quilombo do Quariterê ficou ativo até o seu total extermínio em 1795. 1795 nós vamos ter o ataque aí vem a figura dos bandeirantes também atacando o quilombo de Quariterê. A resistência escrava aí, então, ela se dá, olha aí, ó, uma casa típica do quilombo. A resistência negra assumiu em Mato Grosso o caráter de autos individuais de violência e inconformismo. Medidas restritivas foram tomadas para combater a possibilidade de rebelião, motins ou desordem dos escravos. Medidas restritivas. Eles tinham ali uma lei deles que deveriam ser seguida pelos quilombos. Então, meus alunos que estudaram, vocês viram que a resistência no Vale do Guaporé, a resistência quilombola desses escravos que são trazidos para cá, é uma resistência muito forte no Vale do Guaporé. Vocês vão acompanhar. Vamos fazer uma atividade aí na tela de vocês? Fazer uma atividade aí para fixar isso aí, ó. Este quilombo se manteve ativo por quase meio século, desde sua formação em 1752, até seu total extermínio em 1795. Gente, 40 anos aí, mais de 43 anos de quilombo aí, ó. Nós estamos falando do quilombo de Pedras Negras, nós estamos falando do quilombo de Santa Fé, que fica lá em Costa Marques, nós estamos falando do quilombo de Seringueiras. Um abraço para o nosso aluno aí, quilombola, viu? Gosto muito aí. Nós estamos falando do quilombo de Santo Antônio do Guaporé, ou Quariterê, ou Piolho. Nós estamos falando de qual quilombo? Meus alunos, nós trabalhamos o quilombo do Piolho. Meus queridos alunos, venham aqui comigo, venham aqui comigo, venham aqui comigo, porque nós chegamos ao fim da nossa aula de revisão. Vocês vão agora fazer essa prova com tranquilidade. Eu tenho certeza que vocês vão recuperar tudo. Até a próxima aula.